A paz do Senhor, mais aqui em um vídeo, pela graça de Deus, Lucas 21, versículo 36. Nós temos aqui o texto em grego, certo? Nós temos diversos verbos nesse texto. Ele é um texto bem importante. Ele fala também da nossa santificação, certo? Vamos lá. Eu tenho, de acordo com o original aqui, certo? Esse aqui, inclusive, já é um verbo. Agripineite, ok? É um verbo do modo presente, que mostra a continuidade, do modo imperativo, que mostra uma ordem, da voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito ele executa a ação da segunda pessoa do plural, o vós. Então eu tenho aqui vigiai, então, em todo tempo, orando, deomenoi, é o particípio, tá? E no verbo presente, ação contínua, orando, tá? Rina, cataxiotete, tá? É uma palavra difícil. Cataxiotete, cataxiotete. Ekfigem, tá? Tauta, panta, tá? Melon, tá? Guinness, tá? Kai, estatena. En prosten, tu huyutu antropo. Então eu tenho vigiai, então, em todo tempo, orando, para que possais ser tornados dignos. Por quê? Isso aqui é um verbo um pouco complicado. Eu tenho axio, tá? Então eu tenho o verbo axios, digno, e eu tenho assim no sentido, eu tenho o substantivo axios, que é digno, e eu tenho axio, que é ser tornado digno, tá? Então eu tenho isso em um verbo. Então, e também está no modo subjuntivo, então mostra uma possibilidade. Então, para que possamos expressar tudo isso que apresenta apenas um verbo, para que possais ser tornados dignos, tá? É uma condição, tá? Então, vocês vigiai, então, em todo tempo, orando, para que possais ser tornados dignos de escapar de todas essas coisas que... Vamos lá. Para que possais ser tornados dignos de escapar de todas essas coisas que estão para vir e ficar de pé diante do Filho do Homem. Porque ficar de pé na vinda dele, permanecer firmes na vinda dele, ok? Esse aqui, então vamos lá. Pronúncia agripineite un en pantikairo deomenoi rina cataxiotete ekfigem tauta panta ta melon ta guinness ta kai estatenai en prosten tu huiu tu antropo. Lucas 21, versículo 36. Agora a gente vai fazer um mais difícil. Melhor dizendo, um versículo mais... Bem, vamos lá. A palavra não seria mais difícil, mas ok. Oidamen. A gente tem a terminação do nós, primeira pessoa do plural, men. Oidamen. Então eu tenho aqui oida, saber, men, sabemos, de, porém, ou e, no caso, e sabemos, oidamen de hot, e sabemos que hohuios tu teu, e sabemos que o Filho de Deus, reki, é vindo, kai dedoken, e deu, remim, a nós, dianoian, entendimento, rina, para que, e nós comem, conheçamos, ton aletinon, ao verdadeiro, kai esmen, e estamos, ento aletino, no verdadeiro, ento huio ao tu Iesu Christo,
estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo, tá? Hutos, estin, ho, aletinos. Então, este é o verdadeiro. Theos, kai, ri, zoe, aionios. O verdadeiro Deus é a vida eterna. Primeiro ponto que a gente tem que achar no texto é o seguinte. De quem está se referindo o texto? O texto inteiro, ele tem uma referência. Quem? Vamos lá. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. O Filho de Deus é Jesus Cristo. Então o texto está falando sobre Jesus. Filho de Deus é Jesus. Então Jesus veio e deu a nós entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Aí uma manchinha aqui, uma pausa, ok? Então Jesus deu entendimento para que a gente conheça o verdadeiro, ok? Mas quem é o verdadeiro? E estamos no verdadeiro, Kaiesman ento alitino, tá? Aí ele vai falar, e estamos no verdadeiro. Aí quem é o verdadeiro? Ele vai falar aqui, olha, estamos no verdadeiro, ento huyo auto Yesu Christo, ou seja, no Filho dele quem? Filho de Deus. Então, ou seja, estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Então, ou seja, estamos no verdadeiro, no Filho dele. Então, ou seja, é como se aqui eu tivesse dois pontos. É como se eu estivesse fazendo o seguinte. Estamos no verdadeiro. Ok, estamos no verdadeiro. Aí eu fizesse o seguinte. Um traço. Jesus. É porque não tá saindo bonitinho, direitinho, mas não tem problema, tá? E eu colocasse outro traço e continuasse, tá? Sabe o que isso significa? Quando nós fazemos isso na língua portuguesa, estamos no verdadeiro, tá? Estamos no verdadeiro, aí traço, aí eu falo quem é o verdadeiro e depois eu faço o traço. Eu estou mostrando a quem eu estou me referindo. Então, vamos lá. Kaiesman ento aletino. Então eu tenho estamos no verdadeiro, no Filho dele. Então quem é o verdadeiro? Jesus. O Filho dele é Filho de Deus. Então o verdadeiro é o Filho de Deus, tá? Então é Jesus. Então estamos no verdadeiro, dois pontos. Filho dele. Então, ou seja, Jesus. Então o verdadeiro é Jesus. Somos o Filho dele, Jesus Cristo. Aí ele vai falar aqui embaixo, tá? Rutos, então, este é, tá? Vê que o versículo inteiro está falando de Jesus, tá? O versículo não está tratando sobre Deus, o versículo está tratando sobre Jesus. Rutos estin ho alitinos, ou seja, este é o verdadeiro. Que verdadeiro? Quem que é o verdadeiro? Aqui, olha, o verdadeiro é Jesus Cristo. O texto é bem claro. Este quem aqui é demonstrativo. Isso aqui está mostrando quem que é. Quem? Este quem? O Filho. Isso aqui é muito claro. Rutos estin ho alitinos, Theos. Então, este é o verdadeiro Theos. Este é o verdadeiro Deus. Em contraste com os deuses mortos. Kai, Rezoé, Aionos. E a vida eterna. Então aqui tem um detalhe. Ele é o verdadeiro Deus, mas ele também, conjunção aditiva, é a vida eterna. Por que isso se torna importante? Porque se eu provar que Jesus é o verdadeiro e que Jesus é a vida eterna, eu provo que essa última sentença está falando de Jesus. Visto que isso aqui está me demonstrando quem que é, irmãos, isso aqui é muito claro. Vamos lá.
É um pronome, isso aqui, irmãos, é um pronome demonstrativo, tá? Está no singular do caso nominativo, tá? Masculino. Por quê? Porque ele está fazendo citação, porque hutos, pronome demonstrativo. Ele está fazendo citação de quem? Do de cima. Então ele fala assim, olha, no filho dele, Jesus Cristo. Ok, Jesus Cristo. Este quem? O que ele estava falando antes. Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Aqui é questão simples, tá? A gente vai abrir aqui a Bíblia. Isso aqui é 1 João 5,20. A gente vai descobrir de quem que João está dizendo. Ioannes em grego ou Yohanan em hebraico, tá? Então vamos dar uma olhada de quem João está dizendo? Versículo 11. Esse aqui é o versículo 20, tá? 1 João 5,20. Ou seja, Rutos estin roletinos, Theos kai rezoe aionos. Então esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ok? Versículo 11. Esse é o versículo 20. Então vamos voltar um pouquinho para o versículo 11, tá? E o testemunho é este, que Deus, aqui ó, no celular, tá? Tô lendo aqui na Bíblia. Que Deus nos deu a vida eterna. Então Deus deu a nós a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então a vida está em quem? No Filho. Então, ok. Mas de que vida que ele está dizendo? Então é o seguinte, ó, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, tá vendo aqui um pronome demonstrativo novamente? Esta vida está em seu Filho. Que vida? A vida eterna. Vou ler de novo, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Que Deus nos deu a vida eterna. Ele deu a vida eterna. E esta vida, a vida eterna, está em seu Filho. Então, aonde que a vida eterna está? No Filho, em Jesus. Então, quando eu venho para cá, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é a vida eterna? Hein? É Jesus Cristo. Então vamos parar, vamos, por favor, parar de torcer os textos. Olha o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá? Eu vou abrir aqui o texto. João 1,3, tá? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá? Que é o aplicativo de grego, tá? Então aqui está escrito... Não é o versículo 3, não. É o versículo 4. Aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo ler. En auto zoe en kai zoe entofus ton antropon. Aqui, novamente para os irmãos verem. Não sei se eles conseguem ver, ok? Então vamos lá. En auto zoe en, então nele estava a vida. Esse nele se refere a Jesus, tá? Então aqui eu também tenho um pronome. En auto, eu tenho uma preposição acompanhada de um pronome. Nele, a vida estava. Que vida? É a vida eterna, tá? E kai rezoe entofuston antropon. Não sei se... E a luz era a luz, ou melhor dizendo, perdão. E a vida era a luz dos homens, tá? Então aqui é bem claro que Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele pega aqui, se não me engano, é João 11, 25. Deixa eu ver se eu consigo citar de cabeça. Egoimi reanastasis kai rezoes, tezoes. Possivelmente deve ser assim. Deixa eu pegar aqui no texto grego para ter certeza. Exatamente. Ego eimi reanastasis kai rezoe. Tá certo. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Tá? Então ele fala que ele é em mim, verbo ser, tá? Eu sou o quê? Aquele que dá a vida.
Anástasis, aquele que ressuscita, aquele que torna a dar vida. E a própria vida, ele diz ser, tá? Então, o que nos resta é, já que Jesus é a própria vida, inclusive João 1 deixa isso bem claro, ele fala assim, en arche en logos, então ele pega e ele fala assim, em princípio estava em verbo imperfeito, eu vou desenhar aqui para os irmãos verem, vou escrever aqui, em modo imperfeito, João 1, aonde significa eu estava sendo, é o sentido contínuo. Então, em princípio, estava sendo a palavra. Então, ou seja, não é que a palavra foi criada, ela já estava lá, porque a palavra é a vida, tá? Isso é muito claro. Então, inclusive, João vai falar isso no versículo 4. João 4, ele vai falar sobre isso. Então, eu tenho aqui bem claro. Então, vamos de novo, vamos ler novamente. Oidamen de hot huios tu teu heki kai dedoken hemin dianoien. Hina gnos comenton alitinon kai esmen ento alitino ento huio autu Jesu Christo hutos estin ho alitinos Deus kai rezoe aionios. Então, aqui eu tenho bem claro. Novamente vamos ler aqui, essa aqui. Estamos em quem? No verdadeiro. Quem é o verdadeiro? No filho dele. Então, o verdadeiro é o filho, tá? Ruyo, auto, Yesu, Risto, tá? Então, eu tenho no filho dele, Jesus Cristo. Então, ele especifica quem é o filho dele. Presta atenção aqui. No filho dele. Aí eu tenho 2 pontos. Quem que é o filho dele? Jesus Cristo. Em vez dos 2 pontos, eu poderia colocar aquele tracinho, sabe? Quando eu falo no filho dele, tracinho Jesus Cristo, tracinho de novo. Então, também é isso. Então, você tá vendo como João está pondo isso? Estamos no verdadeiro, traço, no filho dele, traço de novo. Ou eu poderia fazer assim, no verdadeiro, traço, no filho dele, vírgula, Jesus Cristo, aí traço de novo. Eu também poderia traduzir assim, estamos no verdadeiro, 2 pontos, no filho dele, aí tracinho, Yesu Cristo, ou seja, Jesus Cristo, e outro tracinho, que é, e aí eu ponho, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ou seja, de quem o versículo está falando? Totalmente sobre Jesus e apenas de Jesus, tá? Então, novamente aqui mostrando aos irmãos, a João 11, 25, onde ele fala, Reanastasis kai rezoé, eu sou a ressurreição e a vida, tá? Jesus chega a dizer, eu sou o pão da vida, tá? Então, é bem claro esta questão e isto, ok, meus irmãos? Isso aqui é bem claro e eu não preciso ficar discutindo sobre isso. Porque o texto diz por si mesmo. Eu vou abrir em Tito 2,13. Olha isso, é uma palavra, vamos lá. Prosdecomenoi. Aguardando, tá? Ten Macarian, a bendita Eupida, esperança cai Epifâneian. E aparição tes doxis tu megalo, da glória do grande, então, tu megalo, teu grande Deus, cai soteros remon Christu Iesu. Então, ou seja, basicamente eu tenho aqui aguardando a bendita esperança e manifestação ou aparecimento da glória do grande Deus e Salvador nosso. Aí eu tenho Cristo Jesus. Então eu tenho assim, o texto gramaticalmente, ele me dá o seguinte, ele me deixa a margem para pôr o seguinte, vou mostrar o texto novamente assim, tá? Então ele pega, ele fala assim, aparecimento da glória do grande Deus e Salvador nosso, tá? Ele não me pega e me joga no caso, olha isso aqui, ele pega megalo, teu, cai, soteros, ele pega e ele me joga teu
no caso genitivo e soteros. Ele também coloca no caso genitivo, ok. Remon, Christu e Esu. Só que olha que interessante, por que está no caso genitivo todos eles, tá? Todas essas palavras aqui estão no caso genitivo. Porque eles estão falando de uma mesma sentença, eles estão todos de uma mesma linha de pensamento, tá? É por isso que está isso. E ele pega do grande Deus e Salvador nosso, Cristo Jesus. É bem claro. Então ele fala do grande Deus e Salvador nosso. Quem é o nosso grande Deus e o nosso Salvador? É Jesus, tá? Então ele fala sobre isso. Não sei se os irmãos conseguiram entender, eu acabei me enrolando aqui, mas é assim mesmo, tá? Então, eu espero ter explicado direito. Perdão se não ficou bem explicado. E tem mais, além desses, eu poderia citar mais exemplos, irmãos. É porque o povo implica com tanta coisa. Vamos aqui, olha. Vamos abrir. Deixa eu ver aqui. João 8. Aqui, ó. João 8, 24. Ele fala assim: Eanga me pistelcete hot ego em mim. Então ele fala assim: se pois não creres que eu sou, tá? Morrereis em vossos pecados. Então, ou seja, então olha que interessante que ele pega. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. João 8, 24. Então, ou seja, eu sou o quê? Ele não continua. Porque se não porque se vocês não crerem, tá? Ele coloca aqui no caso de dúvida, tá? No caso de subjuntivo. O verbo pistelcete está no subjuntivo porque é uma possibilidade. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Mas eu sou o que? Jesus não responde o que ele é. Jesus para, eu sou. Eu estou sendo, igual a mim, tá? É nesse contexto que ele pega e fala assim, João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o quê? Ele não completa, tá? Deus, ele usa um verbo para ele, tá? Jesus usa o em mim. Deus usa isso aqui, olha. É o verbo ser, é o verbo existência, tá? Deus é eterno, Jesus é eterno, tá? Se eu não me engano, Hebreus 9, versículo 14 diz que o Espírito Santo é eterno. Então a gente vê os três seres da Trindade agindo em união, a gente vê bem claro esta unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como tendo os mesmos atributos, os mesmos essências, sendo todos um, tá? Porque quando nós usamos a palavra Trindade, a gente não usa no sentido de três deuses, tá? Eu tenho percebido que as pessoas se sentem incomodadas com o termo Trindade, mas na verdade, irmãos, a palavra Trindade não expressa bem o conceito de três em um, porque a Bíblia diz que Deus ele é único, tá? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Echad é um, tá? É uma união. Então, não explica, a palavra Trindade não explica, porque a palavra Trindade dá a ideia de três deuses. E o conceito de um único Deus, ele não é bem expressado por essa palavra. De maneira que uma boa palavra seria triuno, porque tri é três e uno é um. Então eu tenho o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus triuno. Ele é três pessoas com os mesmos atributos, os mesmos caráteres, as mesmas substâncias, os mesmos... Enfim. Todos onipotentes, todos oniscientes, todos onipresentes, todos eternos, todos iguais. Mas distintos entre si. Então eu tenho uma divindade, um Deus,
mas ele se compõe de 3 seres distintos. Eu gosto muito de usar o exemplo da mão. Eu acredito que o exemplo da mão, ela explica muito bem. Eu tenho até um apelido, quando se você, irmão Wagner, estiver assistindo esse vídeo, você vai lembrar. Que eu sou chamado de trinitariano ao cubo, porque trindade seria 3 pessoas ao cubo vezes 3, entendeu? Pelo meu zelo de defender a trindade. Mas eu gostaria de dar um exemplo. O exemplo da mão é bem clássico, eu já tenho vários vídeos e eu vejo que ele é um dos melhores exemplos. Quantos dedos eu tenho? Eu tenho 5 dedos, só que todos os 5 eles estão unidos em apenas uma mão. Então de apenas uma mão eu tiro 5 dedos, tá? É uma mão e 5 dedos, não são 5 mãos e nenhum dedo. Então eu tenho uma mão da qual sai 5 dedos, tá? E um exemplo bem... O da mão é válido, esse aqui não é nem muito válido, mas vamos lá. Essa letra aqui, o Rê, tá? É uma letra. Você pode ver que essa aqui, eu vou desenhar aqui pra cá. É uma letra só. Só que é uma letra que eu preciso de 3 risquinhos para fazer. Então eu tenho aqui, 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 tá? Então 3 risquinhos formando apenas uma letra. É uma coisa bem... Eu poderia fazer isso com A também, mas não é. Esse aqui não é uma comparação válida. Então eu tenho 1, 2, 3, tá? Então, isso aqui não é uma comparação válida, mas você vê, são 3 riscos e formam uma única letra, tá? A gente não diz que tem 3 letras aqui. Entendeu? Então, são algumas comparações simples e básicas para que a gente possa estar entendendo a Trindade de uma maneira melhor. O exemplo da caneca com 3 coisas, uma caneca que nós podemos ter uma mistura de açúcar, leite e café. Então é uma bebida só, uma mistura, só que ela é composta de açúcar, leite e café. Então são 3 coisas unidas em apenas uma bebida, tá? Então é uma outra comparação muito boa para a questão da Trindade. Tá? O vídeo já está grande, então vamos parar por aqui. E é mais uma prova da Trindade, tá certo? Fique na paz do Senhor.